Revelações, confrontos emocionantes e o retorno de um personagem icônico. O episódio 38 de Samurai X Remake promete um espetáculo que você não vai querer perder. Vamos mergulhar nessa comparação entre o remake, o clássico de 96 e o mangá. O episódio começa de forma intensa, com a Kaoru conversando com o pessoal da pousada-restaurante do Okina. O clima é de tensão, pois a Misao foi tentar impedir a luta entre o Aoshi e o Okina, mas os rumores ali entre o pessoal da própria pousada é de que ela não chegou a tempo. De repente, Aoshi aparece de surpresa, e ele está com sangue nos olhos e exige saber onde está o Kenshin. Para piorar ainda mais a situação, ele ameaça acabar com todo mundo se eles não entregarem a localização do Kenshin. Por alguns instantes a cena fica ainda mais pesada, sendo perceptível que o pessoal que está ali, já presumindo que o Okina foi derrotado, sabe que não vai poder fazer nada para tentar deter o Aoshi se ele decidir acabar com eles. Mas nesse momento o menino Yahiko se mantém firme e corajoso, criticando as atitudes do Aoshi, dizendo que nem mesmo se o Aoshi matá-lo vai conseguir a informação dele sobre onde está o Kenshin. Ele ressalta que o Kenshin está em um treinamento importante e quando ele retornar ele vai vencer o Aoshi. Kaoru intervém pedindo que o Aoshi mantenha sua espada guardada até o confronto com Kenshin. Ela argumenta que se ele continuar assim só trará miséria para si mesmo e para todos aqueles ao seu redor. Esse diálogo marca um momento crucial. Apesar da tensão, o Aoshi demonstra que ainda tem honra ao deixar o recado dizendo que vai esperar o Kenshin no QG do Shishio para uma revanche. Quando o Aoshi está partindo e o pessoal da pousada diz que tem que buscar um médico para o Okina, ocorre algo inesperado de maneira muito conveniente e quando se precisa de um médico, Megumi aparece. E mesmo sem saber exatamente o que está acontecendo, ela oferece ajuda médica. Aqui, o remake toma uma liberdade criativa, já que essa cena não existe no mangá, onde a história pula diretamente para Misao lendo a carta do Okina. No anime clássico de 1996, a abordagem é ainda mais diferente. Toda essa cena do Aoshi na pousada não acontece, ele deixa o recado diretamente para Misao logo após ele ter lutado com o Okina. Avançando na história, tomamos conhecimento de que Okina levou 138 pontos e sobreviveu por um milagre. Enquanto todos estão preocupados, Misao recebe a carta de despedida que o Okina havia deixado para ela. E o remake manda bem nessa parte, misturando humor e emoção. A carta é lida na voz do próprio Okina, e ele escreveu de uma forma carinhosa e engraçada, usando palavras em italiano, inglês e até mesmo espanhol. Mas, no fundo, a mensagem é tocante. Ele pede que a Misao leve uma vida normal, deixando para trás o Oniwa Banshu. A trilha sonora do remake ajuda a intensificar o impacto emocional, mas, como sempre, o clássico de 1996 traz uma música de fundo ainda mais poderosa. Após ler a carta, Misao toma uma decisão que surpreende a todos. Ela resolve desafiar o pedido do Okina, trocando de roupa e se declarando a nova líder dos Oniwa Banshu. Sua postura agora é de alguém mais amadurecida, pronta para ajudar o Kenshin a derrotar o Shishio e até mesmo enfrentar o Aoshi caso ele seja um obstáculo. A reação do pessoal sobre essa atitude da Misao é engraçada. Mantiveram as reações exageradas assim como ocorre lá no mangá. Já o clássico apresenta uma cena mais contida nessas reações que o pessoal teve. A parte da Misao lendo a carta também é emocionante, com a trilha sonora de fundo. E não temos a parte que a Misao resolve trocar de roupa do nada. A cena seguinte mostra a Kaoru conversando com a Megumi e agradecendo porque ela ter vindo até ali acabou ajudando o Okina. Essa cena também não existe nas outras versões. A cena corta para uma outra cena inesperada com um personagem icônico retornando. Saito chega na prisão acompanhado do diretor para interrogar o Chou. Mas enquanto eles estão caminhando até a cela mais segura do local, o diretor comenta que eles prenderam um cara que estava brigando na rua e eles não sabem o que fazer com ele. E finalmente temos Sanosuke de volta, com direito a uma trilha sonora que tenta ser épica, merecidamente destacando esse retorno do Sanosuke depois de tantos episódios sem ele aparecer. Sanosuke revela que, como ele não sabia, não tinha pistas sobre o Kenshin, ele resolveu arrumar briga para ficar na prisão e eventualmente encontrar o Saito, que deve saber onde o Kenshin está. Além disso, ele também conta que treinou no caminho para Kyoto e faz um desafio ao Saito, que
que por sua vez não responde à provocação, se mantendo inabalável e fingindo que nem conhece o Sanosuke. Tá lembrado não? Não, nunca nem vi. É o quê? Isso cria um momento engraçado, especialmente quando o Sanosuke decide abrir sua cela sozinho, destruindo a grade com um golpe poderoso. E até aqui o episódio estava indo muito bem, mas nessa parte do Sanosuke saindo da cela ficou péssima a forma como desenharam ele. Mas que Além de que em alguns momentos eles não conseguem desenhar muito bem a perspectiva da face dos personagens, principalmente quando tá ali de cima os dois conversando. Apesar disso não prejudicar o episódio, ser bem rápido a situação, confesso que me chamou a atenção e eu cheguei a dar risada nesse momento do Sanosuke saindo da cela. Saito, na medida do possível, continua ignorando o Sanosuke e examina ali os restos da grade que o Sanosuke quebrou, deduzindo qual técnica que ele pode ter usado, mas reconhecendo a força do Sanosuke e que aquele golpe dele é muito mais intenso. Por outro lado, ele questiona o Sanosuke em relação à defesa, se ele melhorou isso. Porém, o Sano descarta essa sugestão, dizendo que não é o estilo dele. Isso é feito de uma maneira bem humorada. Ficamos sabendo que a polícia teve uma baixa no seu contingente por conta de um cara que eliminou vários policiais, e o Saito vai lá interrogar o Cho porque foi isso que ele veio fazer ali. E o Sanosuke acaba se juntando ao Saito. Aqui temos uma interação divertida e descontraída, com um pouco de tensão também, já que Sanosuke fica se estranhando com o Cho todo o tempo. Esperto, Sanosuke deduz que o Cho não quer sair da prisão porque ele teme ser morto pelo pessoal do Shishio, já que ele foi pego. Após uma certa discussão entre Cho e o Sanosuke, e momentos engraçados que em cada versão é diferente, principalmente na parte em que o Saito imagina uma vassoura e um galo brigando. No mangá um pouco mais contido, na versão do remake já não é tanto assim, eles exageram um pouco mais no humor, e no clássico é ainda mais exagerado o humor nessa parte dos dois brigando. Aliás, o clássico tem uma coisa diferente, ele não teria essa sequência que tem do mangá e também do remake. Eles resolvem deixar essa cena mais pra frente e adiantar a cena do treinamento do Kenshin. Depois do Cho desafiar o Sanosuke dizendo que se ele vencê-lo ele contará tudo o que eles quiserem, temos uma boa cena em que Sanosuke é tão badass que o Cho acaba desistindo de continuar a luta. E a partir daqui é que começam as revelações bombásticas. Ficamos sabendo sobre o Zui, que é um cara que foi recrutado pelo Shishio, embora ele seja um inimigo dele, já que o Shishio o cegou no passado. Mas o cara é extremamente poderoso, segundo o Cho ele é mais forte do que o próprio Saito, e foi ele que eliminou os policiais. No passado ele era simplesmente um caçador de retalhadores a mando do shogunato, e somente o Shishio que conseguiu fazer frente a ele. Apesar de cego, ele tem os olhos à mente, uma técnica que ele desenvolveu. A introdução do Zui é brutal e impressionante, ele ataca os guardas do QG do Shishio como se fosse um invasor, até que de surpresa ele ataca o Shishio, que consegue se defender a tempo, mas enfim, o Zui é tão insano quanto o Shishio, e o Shishio ainda mais insano por ter aceito esse cara que quer matar ele a todo custo. O remake faz um bom trabalho ao apresentar o Zui de forma ameaçadora. O clássico, por outro lado, opta por suavizar alguns aspectos e também a personalidade do próprio Zui é um tanto diferente do que temos aqui na versão do remake, em que ele parece mais canastrão. 猛犬の薄い何を起こっている好きあらばいついかなる時でも切りかかって構わない Cho segue fazendo mais revelações, contando que o plano do Shishio é incendiar Kyoto e matar os figurões da cidade. Saito demonstra sua preocupação em relação a isso, mas o Sanosuke faz de maneira mais nobre. Ele faz uma espécie de discurso acompanhado da trilha sonora de fundo e demonstrando que sua preocupação e a motivação para ele querer impedir o Shishio não é para proteger o governo como o Saito está fazendo, mas sim para proteger as pessoas da cidade que serão as maiores prejudicadas nessa situação. O episódio se encerra com Saito e Sanosuke se unindo para impedir que Kyoto seja incendiada. Ambos sabem que precisam encontrar o Kenshin rapidamente para evitar o pior. Esse episódio, apesar de ser um episódio de transição e preparativo para as coisas que estão para acontecer, ele trouxe de tudo. Temos emoção, humor, tensão e revelações importantes. O destaque vai para o retorno do Sanosuke e a possível evolução da Misao, que agora parece determinada a lutar ao lado de Kenshin. Na minha visão, foi um bom episódio, e na questão da história em si, ele está contando melhor e mais fiel ao mangá do que a versão lá do clássico.
E é notável o esforço deles de usar mais a trilha sonora nova, que infelizmente, como todos nós já estamos cansados de saber, não é tão boa quanto a versão do clássico. E outra coisa que o remake perdeu aqui nesse episódio para a versão lá do clássico é que lá no clássico a animação e os traços são mais constantes, enquanto aqui a gente teve uma oscilação, uma queda de qualidade em alguns momentos. E você aí, me diz, o que você achou do episódio 38 de Samurai X Remake? Qual versão você prefere, o remake, o clássico ou o mangá? Deixe sua opinião aqui nos comentários, fique agora com a sugestão de vídeos finais e se prepara que o próximo episódio promete ser ainda mais emocionante, possivelmente com o desfecho do treinamento do Kenshin com o Rico. E já adianto que vai ser uma tarefa difícil para o remake superar a versão lá do clássico que ficou muito boa nessa parte. Valeu e nos vemos no próximo vídeo.